Mário César Costa, Túlio, fala sobre o React em grandes projetos, estrutura, teste, doc, como funcionam essas grandes empresas gringas. Sim, Mário, vamos falar. Cara, o que é o grande detalhe? Os projetos que eu já participei, tá? Então, o pessoal sim organiza os componentes, etc. Mas basicamente o pessoal organiza em dois grupos. Uma pasta só para a parte do Redux, tá? E se você tiver Redux Saga e etc, vai ficar tudo lá dentro, tá? Você pode criar subpastas para organizar isso. Outra coisa que é importante, as telas, você geralmente organiza as telas de uma maneira lógica. Então imagina o seguinte, a gente fez um aplicativo lá, imagina uma navegação por abas, tá? E cada aba, né, que no Android fica em cima, no iOS fica embaixo, cada aba dessa pode abrir mais duas telas para dentro. O que o pessoal costumava fazer ali? Tá? Criar as telas de uma maneira hierárquica. Então, se eu abro as abas, quando eu abro, sei lá, screens, por exemplo, eu vejo as 4 abas ali dentro. Tá? As 4 abas principais. Ou ainda, ao invés de eu ver as 4 abas, eu vejo 4 pastas que representam as abas. E dentro de cada pasta dessa tem um index, que é a aba em si. E dentro dessa pasta eu coloco cada sub-screen ali dentro. A gente consegue organizar isso de acordo com o projeto. Como que você enxerga ali a sua navegação ou as suas telas. Outra coisa que é bastante importante, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Elementos que repetem demais, eu gosto de colocar em uma pasta Elements. Tá? Então, assim, elementos que repetem demais. Um botão que eu criei que segue um padrão visual X. Eu gosto de criar um elemento e esse componente eu reutilizo em mais de um lugar. Tá? Se for projetos que vão gerar mais de um projeto em React Native, cria um outro módulo para fazer isso. Tá? Então importa isso de um outro módulo e também vai funcionar. Tá? A gente tem vídeo falando aqui no DevPlano como que a gente cria módulos e como que a gente pode fazer uma estrutura para testar isso de uma forma rápida na sua própria máquina. Outro detalhe, no caso de testes, tá? Principalmente nos projetos que eu trabalhei, os testes eram simplesmente unitários. A gente garantia que o componente funcionava bem. Tá? Então, assim, a gente não testava a parte de integração, então a gente não fazia teste de integração. Outra coisa que era importante, a gente fazia CI/CD com o projeto. Então, assim, fiz um commit, um push ali do meu código, eu testo esse código antes de publicar, por exemplo. E a publicação também era automática, tá? Então a gente publicava para React Native, por exemplo, para Play Store e para Apple App Store, a gente publicava diretamente do servidor de integração contínua. Documentação, o que a gente fazia? Ou nenhuma, tá? Então assim, eu não criava documentação nenhuma, ou usava o Storybook. Então, você pode utilizar o Storybook para documentar seus componentes. Cria um Storybook contando a história realmente de cada componente. Aqui é um componente com propriedade tal, um componente com propriedade tal. Tá? Então cria um storybook para explicar isso.